Imagina só, eu não vou cortar quase nada desse vídeo. Eu vou deixar bem espontâneo. Agora imagina, você que está vendo o vídeo aí, imagina que a gente está sentado numa mesa. Isso aqui é uma mesa, ó. Tem uma mesa aqui e a gente está reunido. Você, outra pessoa que está assistindo o vídeo de um lado, outra pessoa que está assistindo o vídeo do outro. A gente está sentado numa mesa e nessa mesa é como se a gente tivesse à vontade para a gente falar de alguns temas. E a gente vai fazer, na verdade, uma leitura junto. Vamos ler Provérbios juntos. Só o primeiro capítulo. Mas sem peso na consciência, sem peso teológico. É para ver o que a gente consegue tirar daqui, assim, da maneira mais informal possível. Tá bom? Então, vamos começar aqui lendo Provérbios. A gente vai ler o capítulo 1. A gente vai ir do versículo 1 até o versículo 7. A gente vai ler junto. Então, vamos começar? A ideia é isso aqui, mais pra frente, uma hora, virar uma live, na qual a gente consegue bater um papo à luz da palavra. Bater um papo aberto. Ok? Vamos lá, Provérbios capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler na NVI. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Bom, tirei o negócio. Tem uma coisa interessante aqui, que a gente já pode falar. A palavra fala que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Pensa comigo. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, e quando Davi vai ensinar Salomão, ele fala para Salomão que o mais importante, que a princípio busca sabedoria, busca temer a Deus. Isso quer dizer que no coração de Deus, se Deus estivesse criando um filho, Deus criou um filho, mas se Deus estivesse criando um filho, se Deus estivesse discipulando alguém, ele ia fazer igual Davi fez, porque Davi era um homem segundo o coração dele, e ia instruí-lo a buscar sabedoria. Então, esse é um primeiro detalhe importante, como é bom a gente buscar sabedoria, assim como Davi instruiu Salomão. Aí a gente vai vir aqui para o versículo 2. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. É legal que a palavra ela diz que para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente tem que renovar o entendimento. Às vezes a gente está achando que tem que orar muito, tem que jejuar, ou tem que ir na igreja, ou alguma coisa mais no sentido religioso, e a gente esquece que está escrito que para experimentar a vontade de Deus, tem que renovar o entendimento. Então é mais uma questão de renovar isso aqui, ó. É mais uma questão de renovar como você entende a vida, a lente que você olha a vida, do que qualquer outra coisa. E Provérbios, aqui está escrito, ó, eles ajudarão, os provérbios de Salomão ajudarão a experimentar a sabedoria, a disciplina e a compreender as palavras que dão entendimento. Então, você está querendo renovar o seu entendimento, você está no lugar certo, que é um lugar que vai fazer você compreender as palavras que dão entendimento. E é legal também ter algumas frases que elas dividem a sabedoria e a inteligência, né? Em algumas traduções não está disciplina aqui, está inteligência. E tem uma frase que fala que o inteligente ele é aquele que sabe que o tomate é uma fruta, mas o sábio, ele é aquele que não bota um tomate numa salada de fruta. O inteligente, ele sabe sair de um buraco
que um sábio nunca cairia. Então, a sabedoria, ela faz você colocar a inteligência que você tem em prática na vida real, na vida cotidiana. Se você tem inteligência, tem conhecimento, mas não sabe aplicar isso na sua vida cotidiana, não adianta de nada. É a mesma coisa de você ter um carro que não sabe dirigir, ou você ter uma ferramenta que você não sabe como utilizar. Bom, vamos para o versículo 3. Lembrando que o meu gosto mesmo não era fazer isso sozinho. Não era dividir com os irmãos aquilo que eu sei. Não, era para mim, eu ouvir e a gente compartilhar na mesa. Cada um dando o seu modo de ver essas palavras. Mas como eu ainda sou pequeno e não tenho muita relevância, então não dá para mim fazer uma live que não vai ter ninguém. Então primeiro eu preciso formar essa base, para a gente tendo essa base, aí sim a gente conseguir compartilhar do pão, compartilhar do conhecimento, compartilhar dessas coisas. A palavra diz que no fim dos tempos os pais se converterão aos filhos e os filhos aos pais. Também fala que os jovens terão visões. E a tendência é a gente partir dessa ideia do culto, da instituição para a mesa. Porque é onde vai estar a nossa glória, onde a gente não vai ter mais medo das relações, medo de se conhecer um ao outro. Então a gente está botando isso em prática e vamos trazer do culto para a mesa. Estamos aqui na mesa compartilhando provérbios. Também, versículo 3. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Na minha Bíblia física, ela está escrito o que é justo, para entender o justo, para entender a justiça, o juízo e a equidade. A equidade é interessante, que a palavra fala que nos últimos tempos o amor por conta da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente fica achando que é por conta da maldade. A palavra não diz que é por conta da maldade. Não é porque vai ficar um terror. O terror vai vir, mas da iniquidade. E o que é a iniquidade? Aparece tanto, a gente convive tanto com essa palavra, para quem estuda a palavra, a gente convive tanto com essa palavra e não sabe o que é. E a iniquidade, ela é o senso de direito próprio. É aquilo que faz, aquele senso de direito do que é seu, que é só seu, que não deixa você manifestar a justiça em forma de equidade. Então eu vou explicar a equidade, porque daí fica mais fácil para a gente entender o que é iniquidade. Equidade é uma forma de justiça. Uma forma de fazer justiça é com equidade. A equidade é assim, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tem 3 pessoas e elas estão com fome. Uma está com fome de um pão só. Se ela comer um pão, ela fica satisfeita. A outra, ela está com fome de 2 pães. E a outra, ela está com fome de 5 pães. Então, a princípio, se você for pensar de uma maneira a distribuição, você pode pensar que a justiça seria dar um pão para cada. Só que a palavra de Deus fala que a forma da gente manifestar a justiça é com equidade. E a equidade é você dar para cada um o que é seu. Então, a equidade, ela não ia fazer você dar um pão para o que está com fome de um pão para o que está com fome de 2 pães e um pão para o que está com fome de 5 pães. A equidade, ela ia dar, você está com fome de um pão? Toma um pão. É a parábola dos talentos. Você está com fome de 2 pães? Toma 2 pães. E você está com fome de 5 pães? Então você toma 5 pães. Então, para fazer equidade, você tem que dar para cada um o que é aquilo que ele precisa, que ele necessita. Agora, o que é se multiplicar a iniquidade? Imagina se um desses tem um senso de direito, como se tudo fosse seu e nada tivesse recebido de graça ou pela graça. Ele ia pensar assim, não, se deu... Essa é exatamente a questão da parábola dos talentos. Tá explicado isso direitinho lá. Como eu não vou cortar esse vídeo, a gente só vamos falando.
E imagina se um desses caras que comeu... Imagina se o cara que está com fome de 2 pães reclama que o cara que está com fome de 5 pães comeu 5. Ele ia falar, o cara que distribuiu ia falar, cara, mas você está com fome de 2 pães, para que você quer 5? Só porque o outro comeu 5? Não, você está com fome de 2 pães, coma os seus 2 pães e para de olhar para o outro. Come os seus pães, é o que você está com fome. Então a equidade, ela faz você distribuir a cada um conforme a sua necessidade. E, para isso, você não pode ter senso de direito, senão você vai ficar sempre se comparando. Então, esse é um detalhe importante. Aí também fala viver com disciplina e sensatez. A sensatez, cá entre nós, é uma benção. Conversa com alguém sensato. Não existe segurança maior do que conversar com alguém sensato. Alguém sensato, ele não vai deixar as emoções atrapalhar no seu julgamento no bom sentido. Você conversa com alguém sensato, ele não se enche de emoção para falar com você. Não, ele avalia tudo. Ele avalia os 2 lados, ele conversa, ele te compreende. A sensatez é sensacional. Bom, e fazendo o que é justo, o que é direito, o que é correto. Vamos para o versículo 4, porque eu não consigo pensar em mais nada agora do versículo 3. Também não quero que o vídeo fique muito longo. Versículo 4. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Irmão, você que é jovem e está assistindo esse vídeo, cara, você precisa focar nisso aqui. O jovem precisa muito disso, ó. Ajudará a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Eu vou te contar um testemunho. No começo da minha conversão... Cara, não tá... Será que isso vai aparecer no vídeo? Tá vibrando, mas tem alguém ligando, eu não vou atender. Essa parte eu vou ter que cortar, não dá pra deixar. Esperar parar de tocar, pelo menos. Deixa eu ver quanto tempo tá isso aqui. 12 minutos. Eu preciso ir um pouquinho mais rápido. Tá bom, já parou de tocar. Essa parte eu vou cortar. Aqui, ó. Eu vou contar um testemunho. No começo da minha conversão, tinha acabado de converter. E assim, tinha acabado de converter. Cara, eu queria viver do evangelho. Hoje eu ainda quero viver do evangelho. Irmão, você não quer a gente viver do reino mesmo, viver, sabe? A vida cotidiana se manifestar o reino, 24 horas por dia, vamos chegar lá. Mas eu tava com muita sede disso. E eu e um amigo meu tinha acabado de converter, tava no começo da fé. Por isso que aqui fala, ó, dá prudência aos inexperientes. Cara, você não acredita. A gente fizemos as nossas malas e viajamos para São Sebastião. A gente foi parar em São Sebastião porque a gente tinha a ideia que a gente ia viver igual Paulo e Timóteo. Capaz, a gente ia fazer milagre, alimento ia vir, os corvos iam alimentar a gente. A gente tinha essa ideia. A gente tinha a ideia que a gente realmente ia vencer. Nós ia viver do evangelho. E a gente inexperiente de tudo. Fomos para lá. Vou dar uma conclusão para não ficar longo. Passamos frio. Passamos fome. Dormimos na rua. Acordamos com dor nas costas. Tomamos um café de manhã. Então isso serviu para ser uma experiência. Para a gente saber que existe um caminho, existe um processo. Não adianta querer viver do evangelho se a sua vida ainda não é um reflexo do evangelho. Não adianta querer viver o reino se o reino ainda não faz parte da sua vida. Então, a gente tem que estar à imagem de Cristo, tem que estar à semelhança de Cristo, tem que estar no caminho. Aí
quando a gente vê, a gente já está vivendo na glória daquilo que ele nos chamou. Claro, com perseguição tem todos os seus pontos de dificuldade também. Mas então, prudência aos inexperientes. Se eu tivesse prudência, eu nunca ia tomar uma decisão dessa. É claro que decisões na fé são importantes. Tem alguns passos na fé que a gente dá que realmente tem que assumir risco. Tem que ser à beira da loucura. Mas algumas coisas é uma questão de prudência. Por isso tem que ter discernimento. E Provérbios tem que ter discernimento e entendimento. E Provérbios é o livro para isso. Então a gente vai conseguir isso aí, galera. Conhecimento e bom senso aos jovens. Você já viu gente sem bom senso? O do conhecimento eu não vou falar, que a gente já falou ali em cima. Mas já viu gente sem bom senso? É sem noção. Não sabe a hora certa para as coisas. Às vezes pensa em falar alguma coisa, aí fala, será que eu falo? Não falo, deixo de falar. Quando fala, tá na hora errada de falar já. Então, o bom senso é você ter a noção, você entender o ritmo das coisas. E é muito normal o jovem ficar meio sem noção, sem bom senso. E isso faz ele se ferir nas relações. Porque daí ele começa a ser rejeitado, ou começa a ter alguma raiz de amargura. Mas se você que está vendo o vídeo percebe que às vezes você tem algumas ações que não tem bom senso, que não tem noção, é meio sem noção, irmão, você vai ver como é bom a hora que você adquirir sensatez. Aí, Robson, como que eu adquiro sensatez? Cara, só de você estar aqui ouvindo essas palavras dão entendimento, dão sensatez. Você tem que andar com quem é sensato. Você tem que andar com quem busca a palavra. Você tem que andar com quem está indo para algum lugar. Quem está indo para alguma direção. Você tem que andar com essas pessoas. Se eu perguntasse para você, mulher, você que está me ouvindo, ou você mais jovem, quais as pessoas que você anda? Veja as coisas que você critica ao seu redor e veja as pessoas que você anda. As pessoas que você anda são pessoas que querem melhorar essa crítica que você enxerga? Ou elas são as pessoas que reclamam com você disso? Porque se elas são as pessoas que reclamam com você disso, muito provavelmente elas também fazem parte do problema. Muito provavelmente elas formam esse ambiente do qual você critica. Bom, então vamos andar com gente que tá indo para onde você quer, para os sonhos, tá indo, você tá almejando, você tá chegando, gente que tá alegre, que tem autoridade para falar das coisas que você quer ouvir, para onde você quer ir, você tá motivado, onde você tem liberdade. Esse é o caminho, irmão. Meu Deus, preciso ir rápido. O tempo passa voando. Deixa eu ver quanto tempo. 18 minutos, tá? Vamos lá. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Tá, começar do final. Sabedoria é uma riqueza. Tudo que é uma riqueza tem uma dificuldade para se alcançar. Tudo que tem valor tem um código para se alcançar. Um cofre com valor dentro tem um código para você acessar. O seu celular com o conteúdo que tem um código para acessar. A palavra dos sábios, o entendimento, ela é codificada. É difícil. Tanto que você pega um livro ruim. Você lê fácil. Você lê de trás para frente. Ali não tem nada que apresenta alguma dificuldade para você. Agora pega um livro bom. Pega um livro assim que você vai sair ofegante. Que aquilo mudou a sua forma de ver a vida. Você vai ver como foi difícil. Como você teve que buscar algumas palavras que você não entendia. Como você teve que reler frases porque você não entendia. Então, você buscar o entendimento e o conhecimento para discernir. Jesus falava só por parábolas. Você tem que entender as parábolas, os ditados, entender a linguagem da cultura onde você está. Manja? Vamos lá. Cadê? Se o sábio der ouvido. Só que ele parte desse princípio, né?
Para você aumentar seu conhecimento, para você ter discernimento, para entender esses enigmas, essas parábolas, a primeira premissa que dá no texto é você se o sábio der ouvidos. Então, irmão, isso aqui para nós, ó, se não importa a idade, não importa a idade que você tem. Em Tiago está falando que você deve ser prontio para ouvir e tardio no falar. Não importa a idade que você tem, sempre esteja pronto para ouvir. Sempre esteja ouvindo. Ouvir é o conteúdo o que você está ouvindo é a ferramenta na qual você vai usar para montar uma frase, para você saber com quem você está conversando. Escute bem. Vamos lá, versículo 7. Aqui que a gente vai acabar. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Já tem 20 minutos de vídeo, mas não tem problema. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Bom, os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que é desprezar? Desprezar é você não colocar sua atenção. Você não quer pôr sua atenção. Você escolhe não colocar sua atenção. Por isso que no versículo passado falou de quem não ouve. É porque você sabe o que estão falando, você sabe e você não dá ouvidos. E o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então tudo que a gente falou, tudo que a gente conversou, ela parte de um princípio. Ela parte do temor do Senhor. E a gente conhece quem tem temor ao Senhor. Porque muita da insensatez, muita gente pode ter uma mente, pode ter um modo de ser insensato e mesmo assim não manifestar isso. Por isso que a palavra diz que até o tolo, quando ele fica calado, ele se passa por sábio. Porque às vezes a gente que é jovem, às vezes você pensa uma besteira, assim, você fala, mano, não vou falar isso. Isso aqui não tem sentido nenhum. E você não fala. E às vezes você não fala é porque, no fundo, você não sabe se você está falando uma verdade. Você não sabe se você está falando uma abobrinha ali. Aí você guarda aquilo. O temor do Senhor é mais ou menos isso. Porque quando a gente não sabe discernir se aquilo faz bem, se aquilo é bom, se aquilo pode magoar alguém, em última análise, tema a Deus. Em última análise, tema a Deus. Se você teme a Deus, você fala, bom, Senhor, se você a paz de Deus é o juiz do nosso coração. Então, se eu não estou com paz no coração para falar isso, para fazer isso, eu não vou fazer. Eu vou partir do temor. Eu temo a Deus. Eu vou esperar Ele me dar uma convicção na fé no meu coração. Bom, já ficou grande demais o vídeo, mas a gente falou 7 versículos só e refletimos sobre eles. Esse vídeo foi sem cortes, foi para a gente estar à mesa. Lembra que é como se você estivesse sentado na minha frente. Você está sentado na minha frente, tem mais pessoas vendo o vídeo, a gente está sentado à mesa, e a gente está conversando sobre 7 versículos. Demorou um pouquinho? Demorou, mas isso aqui é para você. Esse vídeo vai sair sexta-feira, 11 horas. Então, antes de você ir para a escola, ou às vezes você é um pouco mais, já é mãe, já alguma coisa, às vezes você está cuidando dos afazeres de casa, ou então a hora que você chegou da escola, meio-dia, comendo, você come assistindo. A gente vai fazendo de pedaços de versículos em pedaços. Se você tem alguma reflexão sobre alguma palavra dos versículos ou algum entendimento que você teve, alguma revelação, coloca nos comentários e esteja junto aí com a gente. O objetivo é uma hora a gente fazer isso como uma mesa, a gente junto, trocando ideia, conversando e abrindo assim o entendimento, como que a gente vê esses conceitos, essas coisas. Tá bom? Acabou? Isso foi... o vídeo de hoje foi só isso. E esse foi o Irmão Mais Velho. Assista os outros vídeos aí, dê um like, se inscreva no canal, esteja com a gente nessa, tá bom?
Esse foi o irmão mais velho.